Sabe, quando alguém começa a se perguntar se os signos são uma espécie de código esquecido, isso já mostra uma coisa bem interessante, um olhar que vai muito além do horóscopo de revista. Isso já sinaliza uma busca por algo mais profundo. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise de hoje. E olha, o objetivo aqui não é validar ou invalidar, nada disso. A ideia é investigar o que esse sistema todo pode ter significado lá na sua origem. Para a gente poder entender o presente, não tem jeito. A gente precisa voltar lá para o começo. A história dos signos não começou com aplicativos de celular, mas sim com uma observação super atenta e até reverente do céu noturno. Se a gente for olhar para a história, o sistema que hoje a gente conhece como zodíaco, ele nasceu com os povos lá da Mesopotâmia, depois foi organizado pelos gregos e, por fim, formalizado durante o período helenístico. E para essas culturas, o céu não era só entretenimento, não. Era uma linguagem. Tenta pensar nas constelações como se fossem, sei lá, um canivete suíço da antiguidade. Elas eram multifuncionais, serviam como arquétipos de comportamento, como mapas para os ciclos da natureza, como relógios cósmicos para marcar o tempo e, o que é fundamental, como jeito de codificar suas histórias e mitos mais importantes. E é aqui que a gente vira a chave. A investigação mais interessante não é ficar discutindo se os signos são reais ou não. A verdadeira pergunta é: o que os antigos estavam tentando traduzir com esses símbolos? Seriam ciclos psicológicos? Padrões da natureza? É essa investigação que a gente vai fazer agora. A verdade é que esse sistema é multidimensional. E para a gente conseguir entender ele com a profundidade que merece, vamos usar 3 chaves para tentar decifrar esse código. Essas 3 dimensões são o código espiritual, o código psicológico e o estrutural. Pensa nelas como se fossem camadas, uma sobre a outra. Cada uma revela um nível diferente de significado. E quando a gente junta todas, aí sim a gente vê como o sistema foi montado de um jeito complexo e totalmente interligado. Primeiro, vamos falar do código espiritual. Os antigos não faziam essa separação entre o céu e a nossa consciência. Para eles, o zodíaco era uma linguagem de correspondência, uma ponte entre o macrocosmo, que é o universo, e o microcosmo, que é o ser humano. Não era sobre previsão do futuro, mas sim sobre uma relação simbólica. E é aqui que a conexão com a psicologia fica fascinante. Muito antes da psicologia moderna sequer existir, os signos já descreviam arquétipos de comportamento. Aí, séculos e séculos depois, aparece um cara chamado Carl Jung e fala sobre o quê? Sobre os arquétipos do inconsciente coletivo. É quase a mesma ideia, uma tentativa de mapear a alma humana, assim como se mapeavam as estrelas. Os signos funcionam como moldes arquetípicos que organizam padrões, não que determinam destinos. E por último, mas não menos importante, a gente tem o código estrutural. O céu funciona em ciclos matemáticos que são previsíveis. O zodíaco é literalmente uma divisão da trajetória aparente do Sol em 12 partes ao longo do ano. Isso mostra pra gente que existe uma base astronômica real, e foi em cima dela que as camadas simbólicas que a gente viu foram construídas. Bom, agora vamos avançar no tempo e ver como esse sistema, que era tão profundo e complexo, foi se transformando até gerar essa sensação de superficialidade que muita gente tem hoje em dia. Com o tempo, aquilo que era uma ferramenta para interpretar padrões complexos da vida começou a se transformar num produto de consumo rápido. E esse processo todo envolveu uma simplificação gigantesca que acabou, claro, por banalizar a profundidade original do sistema, tirando fora as suas múltiplas camadas de leitura. E o resultado final disso tudo a gente conhece bem, a previsão da semana. Mas o mais interessante é notar que, mesmo debaixo dessa camada de trivialidade, o esqueleto simbólico original ainda está lá, sabe? Esperando para ser redescoberto. Isso tudo leva a gente para uma reflexão ainda mais profunda. O que talvez incomode tanto não seja o sistema em si, mas o uso superficial que se faz dele. E isso faz a gente focar não apenas no código, mas em quem está interpretando. Aqui a gente chega no ponto central. Um símbolo, qualquer símbolo, só vai revelar o seu poder e a sua profundidade para quem tem a capacidade de acessá-lo. A potência não está só no código, mas na consciência de quem o interpreta. Então, aquela sensação de que os signos são um código esquecido talvez parta de uma perspectiva um pouco equivocada. Talvez o código nunca tenha se perdido de verdade. Talvez ele só esteja sendo, na maior parte do tempo, mal interpretado. E para finalizar, fica aqui uma última pergunta para a gente refletir. Ao pensar nesse sistema todo como um código, será que ele foi simplesmente esquecido pela humanidade? Ou será que, de alguma forma, ele foi escondido?